Imagine esta cena. É de manhã cedo. O sol mal dissipou a escuridão. Um agricultor idoso no Japão rural se curva. Dissolve um pequeno pacote de pó branco em um balde de água e, silenciosamente, o borrifa sobre um pedaço de terra coberto de palha. Sem maquinário pesado. Sem produtos químicos caros. Sem consultores especializados. Apenas aquele pó, água e o silêncio do amanhecer. Quando ele retorna na manhã seguinte, o solo está transformado. Sob a palha, centenas de minhocas estão se agitando. O solo é rico e solto, como se tivesse sido recém-arado, e o aroma de terra viva, aquela fragrância distinta, fresca e úmida que os agricultores conhecem como o cheiro de solo saudável, paira sobre o jardim. Aquele pó branco é fermento com açúcar. Custa menos de US$ 2 o pacote. No entanto, ele acaba de realizar o que dezenas de milhões de dólares em fertilizantes químicos não conseguem. Ele trouxe a vida de volta das profundezas da terra. Você pode pensar que isso é conversa de gente antiga, mera superstição ou algo completamente sem base. Mas eu vou lhe mostrar exatamente por que isso funciona, a mecânica biológica por trás disso e por que esse conhecimento foi deliberadamente enterrado por mais de meio século. Não é porque não funciona. É precisamente porque funciona bem demais. E é de graça. A verdadeira questão não é se o fermento com açúcar pode atrair minhocas. A verdadeira questão é: quem lucrou ao manter você no escuro? Existe uma indústria que vale US$ 200 bilhões, que depende inteiramente de uma coisa: que você nunca olhe para o seu solo e pense que ele pode se curar sozinho. O mercado global de fertilizantes, avaliado em exatamente 197,6 bilhões de dólares em 2022, de acordo com a Grand View Research, deve atingir 306 bilhões de dólares até 2030. Esse não é um mercado construído para ajudar agricultores. É um mercado construído sobre a dependência. E no momento em que você entende o que um pacote de US$ 2 de fermento pode fazer pelo ecossistema do seu solo, você começa a entender por que essa dependência foi projetada de forma tão cuidadosa e silenciosa. Vamos nomear a arquitetura desse sistema claramente. Após a Segunda Guerra Mundial, as mesmas fábricas químicas que produziam explosivos à base de nitrogênio precisavam de um novo mercado. A solução foi o fertilizante sintético. Na década de 1960, a Revolução Verde, financiada pesadamente pela Fundação Rockefeller e posteriormente institucionalizada através do CGIAR, o Grupo Consultivo sobre Pesquisa Agrícola Internacional, reformulou com sucesso a agricultura como uma operação industrial de entrada e saída. O solo não era mais um ecossistema vivo. Era um substrato, um meio. Algo em que você despejava produtos químicos para extrair produtividade. A indústria de 200 bilhões de dólares nasceu, e o conhecimento antigo da biologia do solo foi silenciosamente removido de todos os currículos universitários que recebiam financiamento agrícola corporativo. Aqui está o que isso significa em termos práticos. Um único saco de 22 quilos de fertilizante sintético NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, custa entre 60 e US$ 90 em qualquer loja de suprimentos agrícolas nos Estados Unidos hoje. Os mesmos nutrientes, entregues biologicamente por meio de uma população ativa de minhocas estimulada pela fermentação, custam menos de US$ 2 em fermento e um punhado de palha que você já tem. Isso é uma redução de custo de 97%. E esse número nem leva em conta o benefício cumulativo. Porque, ao contrário do fertilizante sintético, que esgota a biologia do solo a cada aplicação e força você a comprar mais na próxima temporada, as minhocas se reproduzem, se multiplicam e fazem o trabalho de graça, indefinidamente. A indústria sabe disso. Em 2011, o Serviço de Conservação de Recursos Naturais do USDA publicou um documento técnico declarando explicitamente que as populações de minhocas estão entre os indicadores mais confiáveis
da produtividade do solo a longo prazo e que solos com alta densidade de minhocas exigem significativamente menos aporte externo de nutrientes. Esse documento existe, é público, está disponível há mais de uma década. E, no entanto, nunca se tornou manchete, nunca se tornou política e nunca ameaçou minimamente o mercado de 200 bilhões de dólares, porque ninguém foi pago para fazer barulho sobre isso. Isso não é uma teoria da conspiração. É lógica de mercado. Quando a solução para um problema custa 2 dólares, não há motivo de lucro para ensiná-la. Quando a solução custa 80 dólares por saco, todo agrônomo, todo técnico de extensão, todo programa de subsídio governamental tem uma razão estrutural para recomendá-la em vez da outra. A indústria de 200 bilhões de dólares não precisa silenciar ninguém. Ela simplesmente precisa continuar sendo a voz mais alta na sala. E teve 70 anos de prática fazendo exatamente isso. Mas aqui está o que eles não conseguiram apagar. Eles não conseguiram apagar a história. E a história do que o fermento faz ao solo vivo é mais antiga do que qualquer corporação na Terra. Em 1881, um homem de 72 anos publicou o que acreditava ser seu livro menos importante. Ele já havia mudado o mundo 2 vezes. Primeiro com A Origem das Espécies, em 1859. Depois com A Origem do Homem, em 1871. Mas este último livro, intitulado A Formação do Humus Vegetal pela Ação das Minhocas, foi aquele que ele pesquisou silenciosamente por mais de 40 anos. Charles Darwin passou 4 décadas estudando minhocas em seu jardim na Down House, em Kent, Inglaterra. Ele mediu a rapidez com que elas puxavam folhas para debaixo da terra, a profundidade com que arejavam o solo, a totalidade com que transformavam matéria orgânica morta em fertilidade viva. Sua conclusão, publicada apenas alguns meses antes de sua morte, foi inequívoca. As minhocas são os animais mais importantes na história da agricultura. Não o gado, não os cavalos, as minhocas. Darwin calculou que um único acre de solo de jardim inglês continha uma média de 53 mil minhocas, e que essas minhocas reviravam aproximadamente 10 toneladas de solo por ano por acre. O estabelecimento científico de sua época ignorou amplamente a descoberta. Eram, afinal, apenas vermes, sem glamour, não patenteáveis, sem fins lucrativos. O que o estabelecimento científico ignorou, no entanto, agricultores tradicionais em toda a Ásia já praticavam há séculos. Na China, registros agrícolas escritos que datam da dinastia Han, aproximadamente 200 a.C. a 200 a.C., descrevem métodos de compostagem e fermentação do solo projetados especificamente para atrair e reter populações de minhocas. Agricultores japoneses do período Edo, entre 1603 e 1868, desenvolveram uma prática chamada bokashi, uma correção de solo baseada em fermentação usando farelo de arroz, água e leveduras naturais, aplicada diretamente ao solo do campo antes do plantio. Tradições de agricultura natural coreana, formalizadas no século XX por Han Kyu-cho e posteriormente documentadas pela divisão CTAAR da Universidade do Havaí, a Faculdade de Agricultura Tropical e Recursos Humanos, registraram protocolos de fermentação específicos que espelham quase exatamente o que os biólogos do solo modernos agora entendem sobre sinalização microbiana em ambientes de rizosfera. Essas não eram suposições. Eram milênios de observação cuidadosa, codificados na prática agrícola. E funcionavam, não porque os antigos agricultores entendessem a bioquímica, mas porque confiavam no resultado que podiam ver com seus próprios olhos, temporada após temporada, geração após geração. Então chegou o século XX, a Revolução Verde das décadas de 1960 e 70, apoiada por mais de 350 milhões de dólares em financiamento das fundações Rockefeller e Ford. De acordo com registros históricos mantidos pelo Rockefeller Archive Center,
substituiu sistematicamente o conhecimento indígena do solo pela monocultura dependente de insumos. Programas de extensão treinaram uma nova geração de agricultores para medir o sucesso em produtividade por acre, não em biologia do solo. A palavra fertilidade foi silenciosamente redefinida, de uma condição biológica viva e autossustentável para um número em um saco de NPK sintético. Em uma geração, 40 séculos de sabedoria de solo baseada em fermentação foram reclassificados como folclore, e o mercado de 200 bilhões de dólares silenciosamente tomou seu lugar. Mas o conhecimento nunca morreu de fato. Ele sobreviveu nas mãos de pessoas que continuaram cultivando a moda antiga, em comunidades rurais que nunca confiaram totalmente no novo sistema, e em um punhado de pesquisadores trabalhando fora do fluxo de financiamento industrial. E o que esses pesquisadores descobriram quando finalmente realizaram os estudos controlados é a parte que deveria fazer todo agricultor, todo jardineiro, toda pessoa que cultiva um único pé de tomate em um vaso em sua varanda, parar tudo e prestar atenção. A ciência não é misteriosa. Na verdade, é elegante, e uma vez que você entende o mecanismo, você não consegue mais ignorá-lo. Tudo começa não com a minhoca, mas com o que acontece no solo no momento em que a fermentação se inicia. Quando você dissolve fermento biológico seco em água e o aplica em solo coberto com cobertura orgânica, palha, casca de arroz, folhas secas, qualquer material de superfície rico em carbono, você não está simplesmente adicionando um nutriente. Você está iniciando uma cascata biológica. O fermento, classificado sob a espécie Saccharomyces cerevisiae, é um micro-organismo vivo. No momento em que entra em contato com a umidade e o carbono orgânico no ambiente do solo, ele começa a metabolizar, consumindo açúcares simples, produzindo dióxido de carbono, etanol e uma gama de ácidos orgânicos, incluindo ácido acético e ácido lático, como subprodutos metabólicos. Esse processo, com fermentação aeróbica e anaeróbica ocorrendo simultaneamente nos microbolsões da estrutura do solo, faz algo que nenhum fertilizante sintético pode replicar. Ele desloca drástica e rapidamente a população microbiana do solo. Um estudo de 2016, publicado na revista Applied Soil Ecology, conduzido por pesquisadores da Universidade de Wageningen, na Holanda, uma das principais instituições de pesquisa agrícola do mundo, demonstrou que aumentos súbitos na biomassa microbiana do solo, particularmente populações fúngicas e bacterianas desencadeadas por insumos de carbono fermentável, produziram aumentos mensuráveis na atividade de superfície das minhocas dentro de 24 a 72 horas após a aplicação. O mecanismo é a sinalização química. As minhocas navegam em seu ambiente quase inteiramente através da quimiorrecepção. Elas detectam gradientes químicos na água do solo com extraordinária sensibilidade. Os ácidos orgânicos e compostos voláteis microbianos produzidos durante a fermentação funcionam como o que os ecologistas do solo chamam de atrativos de forrageamento, essencialmente um sino de jantar transmitido através da película líquida, que reveste cada partícula de solo. O Serviço de Pesquisa Agrícola do USDA, em um relatório técnico de 2019 sobre indicadores de saúde do solo, confirmou que as populações de minhocas respondem às concentrações de biomassa microbiana e que solos com matéria orgânica em fermentação ativa mostram consistentemente maior densidade de minhocas do que parcelas de controle adjacentes. A FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em sua publicação de 2021, Estado do Conhecimento da Biodiversidade do Solo, identificou explicitamente a atividade microbiana como o principal impulsionador da seleção de habitat das minhocas, afirmando que o carbono do solo e a biomassa microbiana são os dois preditores mais fortes de abundância de minhocas
em todos os tipos de solo globais estudados. Isso não é ciência marginal. Esta é uma pesquisa publicada, revisada por pares e verificada institucionalmente. A FAO não é uma organização radical. A Universidade de Wageningen não é um laboratório clandestino. Estas são as instituições de pesquisa agrícola mais confiáveis do planeta, e todas estão apontando para o mesmo mecanismo. A fermentação alimenta os micróbios. Os micróbios sinalizam para as minhocas. As minhocas transformam o solo, o que torna a aplicação de fermento especificamente poderosa é a velocidade da reação. O fertilizante sintético aplicado em solo biologicamente esgotado, solo que foi repetidamente tratado com herbicidas e pesticidas, o que a pesquisa de saúde do solo de 2018 do USDA descobriu afetar mais de 70% das terras agrícolas americanas cultivadas convencionalmente. Produz um pico de nutrientes químicos que as raízes das plantas podem absorver, mas não faz nada pela infraestrutura biológica do solo. A população de minhocas em solos pesadamente tratados quimicamente pode cair em até 90%, de acordo com um estudo histórico de 1992 do Dr. John Bollen, publicado na Ecological Applications. 90%. E sem minhocas, você perde a aração biológica, a ciclagem de nitrogênio, a melhoria da infiltração de água e a formação de humus que nenhum saco de fertilizante sintético pode replicar a qualquer preço. $2 de fermento começam a reverter esse colapso em um único dia. E o que acontece quando as minhocas chegam é onde os números se tornam quase difíceis de acreditar. Uma única minhoca é, por qualquer medida, um dos organismos mais produtivos do planeta em relação ao seu tamanho. Darwin estimou os números em 1881 e a ciência do solo moderna passou 140 anos confirmando e expandindo o que ele descobriu. Uma população saudável de minhocas em um acre de solo, o tipo de população que um tratamento de solo consistente baseado em fermentação pode estabelecer e manter, processa entre 10 e 20 toneladas métricas de solo por ano. Elas não apenas se movem através dele, elas o consomem, digerem e o excretam transformado. O humus de minhoca, o termo técnico para seus dejetos, contém nitrogênio disponível em níveis 5 vezes superiores ao solo circundante, fósforo disponível em níveis 7 vezes superiores e potássio disponível em níveis 11 vezes superiores, de acordo com medições publicadas pela doutora Elaine Ingham, ex-Universidade Estadual de Oregon, e diretora fundadora do Soil Food Web Institute, cujas pesquisas são citadas em materiais de treinamento de saúde do solo do USDA desde 2008. Deixe isso assentar por um momento. 11 vezes mais potássio disponível, 7 vezes mais fósforo, 5 vezes mais nitrogênio. Estas não são melhorias marginais. Estes são os nutrientes exatos que um saco de $80 de fertilizante sintético NPK está tentando entregar. E o humus de minhoca os entrega em uma forma biodisponível, que as raízes das plantas podem absorver diretamente, sem o processamento químico que o fertilizante sintético exige e sem a acidificação do solo que o uso sintético a longo prazo inevitavelmente produz. Uma meta-análise de 2020, publicada na revista Soil Biology and Biochemistry, revisando 57 estudos independentes em 25 países, descobriu que solos com alta atividade de minhocas mostraram um aumento médio de rendimento de colheita de 25% em comparação com solos esgotados de minhocas recebendo aportes equivalentes de fertilizantes sintéticos. 25% mais rendimento, vindo de vermes, que não custaram nada além dos $2 que você gastou em fermento para convidá-los de volta. Agora, aqui está o momento nesta história em que preciso ser honesto com você, porque a credibilidade importa mais do que o drama. Este método tem limitações reais e você merece conhecê-las antes de prosseguir. A atração de minhocas baseada em fermentação funciona de forma mais eficaz em solos que retêm pelo menos alguma umidade de base.
Abaixo de 20% de conteúdo de umidade do solo, a cascata microbiana é significativamente retardada. Também é substancialmente menos eficaz em solos que foram pesadamente tratados com pesticidas sintéticos, particularmente organofosforados e neonicotinoides, que pesquisas publicadas na revista Chemosphere, em 2017, descobriram que podem reduzir as taxas de sobrevivência das minhocas em até 60%, mesmo em taxas de aplicação recomendadas no rótulo. Se o seu solo está em produção química convencional por mais de uma década, este método sozinho não será suficiente. Você precisará tratar a carga química primeiro. E em solos extremamente arenosos ou extremamente argilosos com baixo teor de matéria orgânica, a aplicação de fermento precisa ser combinada com uma camada de cobertura morta superficial para reter a umidade e o carbono que o processo de fermentação exige. Essas não são razões para abandonar o método. São razões para entendê-lo com precisão, porque quando as condições são adequadas, e para a maioria dos jardins domésticos, quintais e espaços de cultivo de pequena escala, elas são. O que você está prestes a fazer em seu próprio solo não é jardinagem, é restauração ecológica. E essa distinção importa, porque significa que você não é mais apenas uma pessoa com um jardim. Você é alguém que está reconstruindo um sistema vivo que levou milhões de anos para evoluir, que a agricultura industrial passou 70 anos desmantelando e que você está recuperando com $2 e um punhado de palha. Isso não é pouca coisa. Isso é um ato de resistência biológica. E agora, eu vou lhe mostrar exatamente como fazer isso. O processo é mais simples do que fizeram você acreditar, e essa simplicidade é, em si, uma forma de subversão. Você não precisa de um laboratório. Você não precisa de uma certificação. Você não precisa comprar nada de uma empresa que tenha interesse em manter você dependente. Tudo o que você precisa ou não custa quase nada ou já está jogado no seu quintal agora mesmo. Comece com o seu fermento. Você quer fermento biológico seco, o mesmo tipo vendido em todos os supermercados, todas as feiras, todas as pequenas lojas em todos os países do mundo. A espécie específica é Saccharomyces cerevisiae, e o produto comercial que você procura às vezes é rotulado como fermento de pão ou fermento seco instantâneo. Não use levedura de cerveja ou levedura nutricional. Essas são desativadas e não iniciarão a cascata de fermentação que você precisa. Um pacote padrão de 7 gramas, que custa entre 0,50 e $2, é suficiente para aproximadamente 10 metros quadrados de superfície de solo. Se você estiver tratando uma área maior, dimensione proporcionalmente. Este não é um processo farmacêutico preciso, e a biologia é tolerante dentro de uma faixa razoável. Sua proporção de mistura é um pacote de fermento biológico seco, dissolvido em 10 litros de água sem cloro. Este é o detalhe que a maioria das pessoas esquece, e é fundamental. A água da torneira municipal na maioria das cidades contém entre 0,2 e 1,0 miligramas por litro de cloro residual, o que é suficiente para inibir significativamente a ativação do fermento e matar uma parte da população microbiana que você está tentando cultivar. Se você tiver apenas água da torneira disponível, encha seu recipiente na noite anterior e deixe-o descoberto. O cloro é volátil e irá evaporar dentro de 8 a 12 horas em temperatura ambiente. Um processo confirmado pelos documentos de orientação técnica de água potável da Agência de Proteção Ambiental do Sindhsund, ACURA. Água da chuva, água de poço ou água de rio são todas preferíveis, se acessíveis. Adicione uma colher de sopa de açúcar ou melaço à água antes de dissolver o fermento. O açúcar serve como uma fonte de energia imediata, que ativa as células de levedura rapidamente, produzindo a reação de fermentação em minutos, em vez de horas. O melaço é preferível ao açúcar branco refinado porque contém minerais traço,
particularmente ferro, cálcio e magnésio, que apoiam uma atividade microbiana mais ampla, além apenas da população de levedura. O melaço de cana não sulfurado, disponível em muitas lojas de produtos naturais por aproximadamente 4 a 6 dólares por garrafa, que durará muitas aplicações, é a escolha ideal. Mas o açúcar branco comum funciona. Não deixe o perfeito ser inimigo do funcional. Deixe a mistura descansar descoberta por 20 a 30 minutos após a mistura. Você haverá ficar levemente espumosa à medida que o fermento se ativa. Esta é a sua confirmação de que a cultura está viva e o processo de fermentação começou. Se você não vir atividade após 30 minutos, seu fermento pode estar vencido ou sua água muito fria. O fermento ativa-se de forma ideal entre 20 e 35 graus Celsius. Abaixo de 15 graus, a ativação desacelera drasticamente. É por isso que programar sua aplicação para o final da primavera ou início do outono, quando as temperaturas do solo estão na faixa ideal, produz a resposta mais forte das minhocas. Antes de aplicar, prepare a superfície do solo. Isso não é opcional. A camada de cobertura morta superficial é o que retém a umidade, que permite que a fermentação persista por tempo suficiente para que os sinais químicos viajem através da água do solo e alcancem populações de minhocas que podem estar descansando de 30 a 60 centímetros abaixo da superfície. Coloque uma camada de 5 a 10 centímetros de palha de arroz, palha de trigo, aparas de grama seca, folhas trituradas ou qualquer material orgânico rico em carbono disponível na área que pretende tratar. Molhe esta camada de cobertura levemente com água pura antes de aplicar sua mistura de fermento. O pré-umedecimento permite que a solução de fermento penetre para baixo no solo, em vez de ser absorvida e retida na cobertura superficial seca. Aplique sua solução de fermento lenta e uniformemente sobre a superfície coberta, usando um regador ou pulverizador de baixa pressão. Não use uma mangueira de alta pressão. Você quer que o líquido se infiltre para baixo, não que escorra lateralmente. Aplique no início da manhã ou à noite, nunca sob o sol direto do meio-dia, porque a radiação UV degradará as células vivas de levedura antes que alcancem o solo. Uma vez aplicada, não perturbe a superfície do solo por pelo menos 48 horas. O processo de fermentação precisa de tempo para se estabelecer. A população microbiana precisa de tempo para responder e se multiplicar. E o gradiente de sinal químico precisa de tempo para se difundir através da coluna de água do solo até onde as minhocas estão descansando. Dentro de 24 a 72 horas, dependendo do seu tipo de solo, nível de umidade, população de minhocas existente e temperatura ambiente, você começará a ver evidências de atividade. A cobertura superficial mostrará pequenos pontos de perturbação onde as minhocas empurraram de baixo para cima. Se você levantar suavemente um canto da camada de cobertura sem perturbar o solo, encontrará minhocas, às vezes dezenas delas, congregadas na zona de fermentação úmida, logo abaixo. Em solos que retêm uma população de minhocas de base, os resultados são frequentemente visíveis na primeira noite. Em solos mais esgotados, a resposta inicial pode ser mais lenta, mas aplicações repetidas a cada 2 ou 3 semanas durante uma temporada de cultivo reconstruirão progressivamente a população. Você não está esperando um produto funcionar. Você está esperando um ecossistema acordar. E uma vez que ele acorda, ele não precisa de você para mantê-lo. Ele se mantém sozinho. Este método não é mágica, e fingir o contrário tornaria inútil tudo o que foi dito antes. Existem condições sob as quais a atração de minhocas baseada em fermentação produz resultados limitados, e você precisa conhecê-las com a mesma clareza com que conhece os benefícios. Se o seu solo esteve sob aplicação contínua de pesticidas sintéticos por mais de 10 anos consecutivos,
particularmente com compostos organofosforados, como o clorpirifos, que a EPA finalmente baniu para uso residencial em 2021, após décadas de danos ecológicos documentados. Sua população de minhocas pode estar tão severamente esgotada que o sinal químico não tem mais ninguém para recebê-lo. Um estudo de 2017, na Chemosphere, medindo a mortalidade de minhocas em 18 compostos de pesticidas, descobriu que a contaminação residual do solo sozinha, independente de novas aplicações, reduziu a sobrevivência das minhocas em 40 a 60%. Nesses solos, a fermentação é um primeiro passo, não uma solução completa. Você precisará interromper os insumos químicos, permitir que o resíduo se decomponha, o que leva entre 1 e 3 anos, dependendo do composto e da chuva, e aplicar o tratamento com fermento como parte de uma sequência de restauração mais longa. Da mesma forma, se o seu solo tiver zero conteúdo de matéria orgânica, aterro urbano compactado, entulho de construção, areia pura, a cascata de fermentação não tem matriz estrutural para atuar. Adicione composto primeiro. Construa a fundação antes de chamar os habitantes. Mas aqui está a verdade que mais importa. Para a grande maioria dos solos de jardins domésticos degradados, quintais e pequenas parcelas agrícolas que não estiveram sob uso químico industrial pesado, este método funciona. E funciona mais rápido do que qualquer coisa que você possa comprar pelo triplo do preço. A limitação é real, mas estreita. A aplicação é ampla. E o que vem a seguir nesta série de vídeos levará tudo o que você acabou de aprender um nível mais profundo, em um território que até mesmo a maioria dos agricultores orgânicos nunca explorou. Se você chegou até aqui, já entende algo que a indústria de fertilizantes de 200 bilhões de dólares gasta enormes recursos para garantir que a pessoa comum nunca conecte, que a tecnologia agrícola mais poderosa da Terra está viva, já está no seu solo e custa menos que um café para ser ativada. Esse conhecimento não é neutro. Sabê-lo muda o que você faz a seguir. E o que você faz a seguir muda sua terra, sua comida, sua independência. Só quando peço para você se inscrever neste canal, não estou pedindo para apoiar um criador de conteúdo. Estou pedindo para você se recusar a ser a última pessoa em sua comunidade a saber disso. Cada pessoa que compartilha este vídeo está colocando esta informação na frente de alguém que pode estar a uma temporada de cultivo de desistir totalmente de sua terra. Alguém a quem foi dito por todos os canais oficiais que a única resposta custa $80 por saco e vem com um logotipo corporativo na lateral. Você compartilhar isso é um ato de resistência de informação. Não custa nada para você. Custa tudo para eles se você não o fizer. Deixe um comentário me dizendo como está o seu solo agora. Esgotado, argiloso, arenoso, em recuperação. Porque o próximo vídeo desta série irá para um lugar que fará o vídeo de hoje parecer a introdução que ele realmente foi. Vamos falar sobre um líquido que os risicultores na Coreia e no Japão fermentam há mais de 300 anos, que contém uma classe específica de bactérias. Bactérias fotossintéticas, PSB, que estão sendo estudadas atualmente em programas de laboratório fechados por 3 das maiores corporações agrícolas da Terra, precisamente porque podem fazer pela fixação de nitrogênio o que o método de hoje faz pelas populações de minhocas. Eles as estão estudando porque têm medo delas. Você deve conhecê-las exatamente pelo mesmo motivo.